grato ao Senhor. Vocês estão fazendo a vontade de Deus, viu? Vocês não vão esquecer nunca mais desse estágio. Esse estágio é estágio de crescimento. Isso é estágio de aprendizado. E em tudo isso, o nome do Senhor está sendo glorificado. É verdade, pastora. O nome do Senhor está sendo glorificado. Às vezes as pessoas estão preocupadas com o lugar. E Jesus está preocupado com o meu e o teu coração. Qual é a condição que ele está para tributar ao Senhor o que lhe é devido? A importância de um momento como este, irmão, não é para os homens, mas é para Deus. E Deus contempla o coração dos irmãos. Eu me alegrei muito em ver as crianças ali fazendo a coreografia, tributando a Deus em adoração através de uma mensagem gloriosa. Aqueles que têm se disposto com voluntariedade, com amor a fazer este trabalho. Meus irmãos, vocês serão recompensados por Deus. Minhas irmãs, estas crianças, que Deus abençoe ricamente. Este é o desejo do meu coração, e com a convicção de que Deus já está vos abençoando. Já está. Porque o que está em valor aqui, irmãos, volto a repetir, diante de Deus, o que está em valor aqui diante de Deus é a postura dos irmãos em adorar a Deus, independente da localização, mas adorando a Deus. Eu quero parabenizar vocês, todos vocês, pastora, esta equipe de obreiros. Que Deus abençoe mesmo. Eu, toda vez que eu venho aqui eu aprendo. Toda vez que eu venho aqui eu aprendo. Aleluia. Aleluia. Eu aprendo de Deus aqui. Já agradeci muito a Deus por estar aqui. Estou aprendendo. Aprendendo com vocês. Aprendendo com Deus. Como é que Deus faz as coisas? Deus é lindo. Se vocês soubessem como Deus está feliz nesta noite. Glória a Deus pelas vossas vidas. Nós vamos meditar nessa palavra. Vocês vão entender muita coisa. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você, comigo, deixe a Bíblia aberta. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, eu quero ler o versículo 1. Quero ler o 21 e o 37. Depois nós vamos discorrer. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta e acompanhe comigo, por favor. Diz assim: Paulo é enviado a Roma. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Versículo 21. E havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, devis na verdade ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo. Versículo 21, 22 agora. A que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Versículo 37. Éramos ao todo no navio 276 pessoas. Amém, Jesus. Podem sentar, meus irmãos. Como os nossos irmãos já intercedeu por nós, e nós dependemos da misericórdia de Deus,
E a oração de um justo pode muito seus efeitos, imagine de todos nós juntos orando. Então já está orado. E o Espírito de Deus vai falar conosco. Glória a Deus. Irmãos, esta viagem de Paulo não foi uma viagem simples. Também não foi uma viagem que ele programou. Ele desejou, mas ele não programou. Quem programou esta viagem na vida de Paulo foi o Senhor Jesus. Ele desejava, ele tinha o desejo de chegar em Roma. Mas eu quero ler com os irmãos e explicar algumas coisas. Leia comigo se for possível. Diz assim: quando se determinou, a partir do versículo 1, que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião, por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fizemos-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. Mas não estava só ele não, acompanhando tinha Timóteo e o doutor Lucas. Nesta viagem, irmãos, ia naquele navio, naquele grande embarcação, homens que tinham cometido todo tipo de atrocidade. Eles estavam indo presos, mas a caminho, na verdade, da morte. Mas não antes de ter uma experiência da manifestação do poder de Deus. Preste muita atenção aqui, amados. E aí, irmãos, nesta viagem que eles seguem, no seu primeiro estágio, e Paulo era um dos que, mesmo preso e acorrentado como os outros, ele tinha uma corrente que lhe dava liberdade de ir um pouco mais adiante. E esse centurião era como o próprio centurião Cornélio, aqui, irmãos. Ele era como o centurião Cornélio, e havia nele um bom coração, e ele tratava muito bem a Paulo. Ele tinha um carinho, ele estava com cuidados com Paulo, porque não era algo que foi feito pelos homens, era algo providencial de Deus para um alvo que Deus tinha a realizar. Então quero dizer, irmãos, que nada na minha, na tua vida, como homens ou mulheres de Deus, acontece por acaso, mesmo que você não entenda ou compreenda em sua totalidade. Creia e entenda uma coisa: Deus sempre estará no comando de todas as coisas. Por que, irmãos? Porque um dia você entregou a sua vida ao Senhor. Quando ele diz entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará, você entregou. E aí passa o Senhor a conduzir a tua vida, a conduzir você. Muitas vezes, irmãos, alguns, por algumas dificuldades, fragilidades natural do ser humano, escorrega aqui, tropeça ali, mas os olhos de Deus estão voltados para ti, porque Ele te ama. E o desejo dele é que você não fique prostrado, mas que você se levante e prossiga a sua jornada. Aqueles homens estavam ali presos porque tinham cometido erros, atrocidades, e volto a repetir, estavam a caminho de uma viagem, guardados e protegidos por Deus, que havia um soldado com responsabilidade dentro daquele barco, revestido da couraça da justiça, que se chamava Paulo. Paulo já tinha tido algumas experiências. Essa era a quarta viagem de Paulo, quarta viagem missionária. E agora Deus, o Pai,
estava presente naquela embarcação. E Paulo, quando ele vai distanciando já na embarcação, ele olha para trás. E ele olha aquele palácio que ia ficando para trás. Do alto mar ele olha. Eu estava lendo algo sobre a biografia e a caminhada, e ele olha para trás e, segundo estava dizendo, ele observava que distanciava aquele prédio. E agora ele estava indo para um destino que ele desejava, mas que estava no controle de Deus. Glória a Jesus. Não é fácil, não. Aqueles homens que estavam indo presos junto com Paulo, estavam indo para ser apresentado lá no Coliseu de Roma. Eles iam lutar pelas suas próprias vidas. E Paulo tinha um outro objetivo, só que tem um detalhe, amados. Eles estariam testemunhando, olha aqui, testemunhando o que Deus iria fazer. Por isso que é importante nós estarmos muito apercebidos nesta jornada, nesta caminhada da nossa fé. Porque cada momento ele é importante para nós, porque Deus está nos ensinando, Deus está nos conscientizando, Deus está se manifestando no poder do Espírito Santo, nos fazendo, irmãos, ver os seus milagres e as suas maravilhas. Continue com a Bíblia aberta, vamos ler. E embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar em demanda dos portos da costa da Ásia, fazendo-nos ao mar, estando conosco Aristarco, macedônio da Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, permitiu-lhe ir ver os amigos que cuidassem dele. Sabe por quê? Porque Paulo, durante a viagem, teve um mal-estar. Preste atenção. Paulo teve um mal-estar. Ele não estava bem de saúde. Aí o doutor Lucas pega e leva ele a estes irmãos na parada que eles fizeram para trocar de embarcação. Paulo é levado à casa de alguns irmãos e amigos para recuperar as suas forças. E aí ele volta para continuar. E ele conseguiu isso. Porque o centurião, este centurião, era um homem de bom coração. Sempre Deus colocará alguém de bom coração para auxiliar você no dia da adversidade. É por isso que nunca devemos desistir na nossa semeadura. Mas pastor, às vezes eu semeio, eu tenho feito o que eu posso, mas eu não estou vendo o retorno. Calma aí. O tempo é de Deus e na hora necessária Deus manifestará e suprirá a vossa necessidade, porque Deus é fiel, justo e verdadeiro. E é um Deus que quando Ele fala, Ele cumpre. Alguns possa até tê-lo por tardio, Ele não é tardio em suas promessas. Ele chega na hora certa. Ele realiza na hora certa. Ele cura na hora certa. Ele liberta na hora certa. Ele abre as portas na hora certa. E a hora de Deus não é a minha hora e a sua. O tempo, o time, que nós temos que ficar olhando para o relógio. O tempo de Deus é diferente, é Kairos. E quando Ele diz, chegou a hora, não tem capeta, não tem inferno, não tem ninguém que possa impedir que as coisas aconteçam. Ninguém pode. Porque o profeta Isaías já diz logo, quando ele diz, operando eu, Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir.
Então o maior obstáculo, irmão, muitas vezes